Sou pastor lá em Uberlândia, Minas Gerais, do Ministério Sal da Terra, uma igreja chamada Manifesto, de Nova Fantasia. Estamos lá há 13 anos com uma igreja organizada. Tem sido um privilégio mesmo fazer tantos amigos em tantos lugares, para a gente repartir um pouco da nossa jornada, um pouco de fé, um pouco às vezes de um olhar mais, talvez agudo, mais ácido, daquilo que o Evangelho apresenta para nós. E nessa noite eu não quero apresentar para vocês talvez algo tão fácil de digerir, né? A temática que foi apresentada aqui, do eu ao nós, às vezes parece óbvia, às vezes parece algo que é muito claro, mas eu entendo que a palavra de Deus traz para nós um direcionamento um pouco mais duro do que aquilo que às vezes estamos acostumados. Porque no geral nós achamos que a comunhão, no sentido pelo qual entendemos a vida da igreja, é mais do que suficiente para que esse nós seja algo consumado e para que estejamos então de acordo com aquilo que seja a vontade de Deus para nós, e que a gente então nisso esteja já fazendo mais do que suficiente, nisso a gente diga, está bom. Enquanto que na verdade, se a gente voltar um pouco aos princípios, tentar entender o porquê essa questão do nós é tão importante, vamos então concluir que aquilo que Deus quer de nós, no sentido de nos movermos na direção do outro e fazermos com que o Evangelho agora se transforme numa ferramenta de ação da nossa vida para a vida comunitária, vai muito além do que às vezes apenas o conceito religioso disso. Nós, infelizmente, somos contaminados por uma percepção ocidental daquilo que são as Escrituras e que às vezes trazem a nós uma visão já muito egoísta, muito centrada em conceitos filosóficos e sociológicos, da maneira pela qual fomos educados a perceber a vida, perceber o compromisso das pessoas e perceber também o Evangelho. Então, por mais que a nossa teologia produza tantos ensinamentos, tantas coisas que nos levem então a esse entendimento a respeito daquilo que é a vontade de Deus, não podemos desprezar o lado subjetivo das coisas que a palavra de Deus traz para nós. E precisamos então avançar nesse equilíbrio entre as coisas objetivas e subjetivas, para que possamos experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que faz com que a gente viva um culto verdadeiramente racional e mortifique a nossa carne para que Deus seja glorificado em nós. Eu quero começar falando sobre a igreja e sobre como às vezes nossa visão acerca da igreja está um pouco equivocada do que é aquilo que nós percebemos, né? Está equivocada dentro de parâmetros muito simples que às vezes não explicamos claramente. Muita gente hoje em dia tem batido no peito e dito, eu sou igreja. Isso tem criado um fenômeno de pessoas que têm abandonado a vida comunitária e se apresentam agora como desigrejados e dizem que não precisam andar com outras pessoas e se filiar a um grupo institucional para que possam fazer parte da Igreja de Cristo. Essa visão é uma deturpação do conceito de igreja, porque a expressão igreja, ela na verdade remete ao conceito de assembleia, e a assembleia é algo que já existe anteriormente à ideia da igreja cristã. O que Cristo faz é não inventar a igreja, mas inventar a igreja dele, fundar a igreja dele e colocar sob cuidado dos apóstolos a responsabilidade de fazer diferente de todas as outras assembleias que se reuniam no tempo de Cristo. Então todo ajuntamento de pessoas que tinha alguma causa era chamado de igreja, era chamado de assembleia, né? Agora, a igreja de Cristo, e hoje em dia quando falamos igreja a gente já subentende que é de Cristo, né? Não usamos essa expressão para mais nada. Ela tem algumas características fundamentais e que impedem você de ser igreja sozinho. Então essa deturpação de concepção faz com que essas pessoas que dizem eu vou ser igreja na minha casa estejam totalmente desconectadas do sentido real que é a igreja de Cristo. Bom, por quê? Porque a vida de Cristo ela está pulverizada na igreja, na vida da igreja, na pluralidade da igreja. Podendo Cristo ser visto em todos os lugares,
o lugar onde ele quer ser visto e ele escolheu ser visto é na vida dos cristãos. E então as pessoas, tomando isso que é um fato como uma verdade absoluta, dizem então: olha, então já que eu sou a igreja, já que o Espírito Santo habita em mim, então eu vou ficar lá na minha casa, ouvindo meus CDs diante do trono, e assistindo umas pregações de vez em quando no YouTube. Se a pregação não estiver boa, eu mudo, eu procuro outra melhor. Mas a palavra de Deus nunca afirmou que nós éramos individualmente templo do Espírito Santo. A palavra que diz que somos templo do Espírito Santo, ou casa espiritual, ou edificação espiritual, ou templo de Deus, ela está se referindo a nós no plural. Ela diz: vós sois edificação espiritual, vós sois templo do Espírito Santo, e não tu és. Isso tudo para que a gente tivesse a concepção de que, na verdade, o Espírito Santo nunca veio para habitar em você. Ele veio para habitar em nós. Então, quando há consciência de quem somos e do como vivemos essa vida comunitária, que faz com que a gente reconheça no outro um irmão, ali Deus é glorificado, e ali então Deus pode ser visto. Às vezes muitas pessoas vão dizer assim: não, mas basta Deus para mim. Da mesma maneira que quando questionaram Jesus, dizendo assim: mostra-nos o Pai, a gente não quer ver você, a gente quer ver o Pai. E ele teve a ousadia para dizer: olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Agora todos os cristãos são chamados a manifestarem de maneira visível as obras do Pai, para que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, possam ver a ação de Deus na face da terra. Por isso essa promessa espiritualista que diz assim: olha, você tem que orar fervorosamente, o céu vai se abrir, vai vir aquela voz do Cid Moreira falando com você. Isso pode não acontecer, porque nós não temos esse controle. Deus faz do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Eu não estou dizendo que Ele não faz, mas eu estou dizendo que essa é uma promessa um pouquinho perigosa, porque o lugar onde Deus escolheu ser visto é na nossa vida. Agora, se Deus quisesse resolver o nosso problema pessoal, Ele nos matava e nos levava para o céu imediatamente, o que seria muito fácil, seria extremamente fácil. A gente já orava para as pessoas, elas morreriam e está tudo certo. Não teria que fazer 2 orações, não teria que fazer jejum, não teria que ter crise com colocar a mão no bolso para viabilizar aquilo que fazemos junto como igreja. Tudo se resolveria em reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Feito isso, morre, vai para o céu. Quem foi para o céu não tem problema mais. Já não tem problema de saúde, já não tem problema emocional, não tem problema familiar. Então, se Deus insiste em nos manter vivos, é porque provavelmente o foco daquilo que Ele quer fazer não é apenas a nossa individualidade. E de fato nunca foi. Somos igreja, habitação do Espírito Santo, quando está gerada em nós, em cada indivíduo, a consciência do todo. Porque uma parte que não tem a consciência do todo, está desconectada do todo. E o Todo-Poderoso, no caso, mais do que apenas resolver os nossos problemas, Ele está interessado em gerar no seu povo esta consciência. Essa consciência, uma vez que seja gerada, muda as nossas relações uns com os outros. Porque a gente não consegue mais desprezar as outras partes, entendendo que toda parte é uma representação daquilo que o todo é, mesmo que essa outra parte seja uma parte totalmente diferente de você. Então somos chamados por Deus agora para vivermos dessa maneira, olhando uns para os outros e tentando garimpar Deus na vida uns dos outros. E a verdadeira espiritualidade está exatamente nessa devoção. Às vezes você diz assim: não, mas eu sou uma pessoa devota a Deus. Então onde eu vejo a sua devoção? Nas suas orações dentro do seu quarto, de joelho ao lado da cama com a porta fechada? A pergunta é: o quanto essas suas orações são de fato eficazes? As suas orações estão argumentando muito diante de Deus, tentando fazer com que você, ser mutável e finito, convença Deus, que é um ser imutável e infinito, de que a sua vontade é melhor que a dele? Então a sua oração para Deus, se você for olhar de maneira pragmática, ela é no mínimo inútil.
Porque se você está argumentando, tentando mudar a vontade de Deus, é porque você está tendo a arrogância de achar que a sua vontade é melhor que a vontade dele. Então, para que eu oro? Para que você ora? Nós oramos pela relação. Nós oramos porque nessa relação entre um ser finito e imutável com um infinito e imutável, alguém tem que ceder. E esse alguém sou sempre eu. Então a gente ora, e quanto mais a gente fala a Deus acerca das coisas que são as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, a gente vai entrando em confronto através da vida relacional com Deus, para que sejam aparadas em nós as arestas necessárias, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Cristo só faz oração boa. Toda oração de Cristo é atendida. Por quê? Porque ele ora segundo a vontade do Pai. Então, se você faz uma oração muito ruim, qual é a crise da sua oração? O Pai, como é um bom Pai, ele vai ouvir a sua oração, mas ele com certeza não vai atender. Porque o interesse do Pai é o crescimento e o despertar da consciência de seus filhos. E é por isso que muitas das nossas orações se tornam frustradas. Tem gente achando que pelo seu muito insistir, vão mover a mão de Deus. Só se for mover a mão de Deus na sua orelha, para você acordar e perceber que não é esse o caminho. Agora, quando nos devotamos à relação, ou seja, você coloca todas as suas dores, todas as suas angústias, todos os seus pedidos, por mais absurdos que sejam, diante de Deus, entendendo que a relação é o mais importante que o resultado, então naturalmente você está então agora não apenas falando com Deus, mas principalmente ouvindo Deus. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu oro 4 horas por dia? Quando eu me converti, eu vi algumas pessoas que falavam desse jeito. E eu achava muito estranho. Porque eu falava, como que alguém tem 4 horas por dia para orar, né? Eu espero que seja aposentado. Porque hoje, às vezes, para orar 4 horas por dia, eu conheço alguns irmãos. O cara mora em São Paulo, pega 2 horas de trem para ir para o trabalho e 2 para voltar. Ele ora 4 horas. Mas a maior parte de nós, às vezes, não tem esse tempo todo. Então a gente tem que orar no trânsito, a gente tem que orar além do tempo que você tira, obviamente, lá no seu quarto. A gente, às vezes, tem que fazer um esforço tremendo para conseguir ter tempo, para conseguir orar por diversas coisas da vida. Aí você vira para esse cara que diz que orou 4 horas e você pergunta para ele assim, você orou 4 horas? Orei. E o que Deus falou? E aí fala, nada. Ele falou, então peraí, foi um monólogo esse negócio. Você ficou 4 horas falando com Deus e Deus não falou nada para você. O que isso revela? Revela, na verdade, que na nossa relação, disso que estamos chamando de oração, nós estamos tentando convencer Deus daquilo que nós queremos. Mas nós não estamos deixando ser convencidos daquilo que é a vontade de Deus. Então você pode pedir o que você quiser, pode colocar o seu joelho no chão hoje e clamar para Deus te dar um camaro amarelo. Mas quando Ele não te der, eu espero que você aprenda e que a consciência seja gerada em você. Que então a gente amadureça e nesta relação a gente possa se aproximar um pouco mais daquilo que é a vontade de Deus para nós. Por que isso é importante? Porque infelizmente muita gente não percebe o como que a relação é a chave da mudança do entendimento do cristão. Quando a consciência da relação é gerada em nós, então nós nos tornamos de fato semelhantes a Deus. De fato nós nos tornamos parecidos com aquilo que Deus é. Porque a relação torna-se o nosso alvo, a nossa meta. E a nossa vida então agora alcança Deus, porque nós conseguimos perceber Deus no outro. Nós conseguimos agora, tendo esta relação aqui vertical curada, podemos viver uma relação horizontal com as pessoas, onde Deus é glorificado em tudo aquilo que fazemos. Se a vida de Cristo está pulverizada na pluralidade da igreja, então deveríamos curar os nossos olhos com relação às diferenças que temos no que se refere à nossa jornada de espiritualidade. Eu não estou dizendo para a gente flexionar a nossa percepção a respeito da Escritura. A Escritura está aí para ser um fundamento sólido, um fundamento confiável, e para a gente debater a nossa construção doutrinária em cima daquilo que a Escritura apresenta.
mas ainda assim há muita margem na Escritura para pontos que não estão amarrados, pontos que não estão definidos com muita precisão, e que infelizmente a gente faz um cavalo de batalha por causa disso. Uma delas, por exemplo, é a questão do batismo. Com quanta água se batiza uma pessoa? Já parou para pensar nisso? Então uns vão dizer que é com 200 ml, outros vão dizer que é com 200 litros. Então, como a Escritura não aponta isso, então nós temos uma liberdade para debater a questão e tentar chegar no entendimento mais razoável. Mas será que nós compreendemos a pluralidade de Cristo que está pulverizada na diversidade da igreja, de modo que a gente não exclua o outro da possibilidade de uma relação, simplesmente porque o entendimento dele acerca de uma coisa como esta, que não é fundamental, porque se fosse Cristo teria falado? Será que a gente consegue não excluir o outro então da relação? Ou será que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de colonização, onde na verdade o outro precisa pensar do jeito que eu penso, ele precisa entender do jeito que eu entendo, porque se ele não fizer isso, então eu não posso chamá-lo de irmão. Por causa disso, muita gente chama um ao outro de primo, né? Fala assim, os primos ali, né? Eles são crentes, mas eles não entendem a doutrina do mesmo jeito que a gente entende. Então, no que se refere aos fundamentos da fé, obviamente, não dá para a gente ser flexível. Mas no que se refere a essas nuances, não dá para a gente ser intolerante. Agora, qual é a crise da nossa visão então ocidental em cima da leitura da Escritura? A gente despreza esse lado místico, que é o lado talvez mais importante, no qual Deus resolve se manifestar no meio da humanidade, achando que apenas as coisas objetivas são importantes. Às vezes a gente está tentando convencer as pessoas, com palavras de sabedoria, de que elas precisam reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, para que elas alcancem salvação. Mas quantas pessoas você já viu que reconheceram com seus lábios que Cristo é o seu Senhor e Salvador, e ainda assim não houve uma continuidade na jornada, para que essa transformação, que aparentemente estava começando, continuasse e chegasse até o fim? Então talvez a nossa jornada em tentar levar pessoas para esse gargalo, que é de fazer as pessoas confessarem com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, seja uma jornada um pouco equivocada. Por quê? Porque embora ela seja importante, ela despreza os aspectos subjetivos da pregação do Evangelho. E o aspecto subjetivo é fazer com que essa pessoa, para perceber Cristo como seu Senhor, perceba agora o outro como seu campo missionário e como seu irmão. Porque não é possível você dizer que serve a um Deus que você não vê, sendo que você não consegue amar o irmão que você vê. E quem é o seu irmão? Todos aqueles que Deus colocar na sua jornada. Como não sabemos quem vai ser salvo, então na dúvida a gente chama todo mundo de irmão. Porque vai que você chama alguém de ímpio e o cara não é ímpio. Aí o ímpio é você, né? Então na dúvida a gente chama todo mundo de irmão. É melhor errar abençoando do que errar amaldiçoando o cara, né? E assim a gente vai caminhando. E aí quando vamos vendo a nossa percepção a respeito do Evangelho, a gente repara que há muitas outras coisas que a gente vai percebendo pela metade, percebendo a partir de uma ótica individualista que nos faz extremamente distantes daquilo que é a mensagem de Deus para nós. Então viver com Deus nunca pode ser viver sozinho. O individualismo não cabe na vida, na jornada de um cristão, porque Deus não quer resolver o seu problema. Deus quer devoção por parte de cada um de nós, que somos parte daquilo que Deus está fazendo na terra, às outras partes, de modo que o todo seja representado com fidelidade. Agora o todo só consegue ser todo se todas as partes estiverem conectadas. Logo, a obra da evangelização não é apenas fazer uma parte e dizer que reconhece Deus, mas é uma parte reconhecer a outra. Porque como pode uma parte dizer que faz parte do todo, se ela não reconhece a outra parte? Essa é a crise da evangelização. Então precisamos entender agora a vida e a Escritura, a partir não apenas de óticas mais objetivas, mas também subjetivas. Entendendo que Deus não está apenas preocupado com a anunciação oral do Evangelho,
mas principalmente com o mover que devemos ter em caminharmos na direção das pessoas, expressarmos os afetos e o amor de Deus por elas, para que as pessoas possam experimentar da graça e da misericórdia de Deus, para que elas possam chegar no dia do juízo totalmente indesculpáveis, não podendo dizer que não experimentaram do amor, da misericórdia e dos afetos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para ser repartido. Então, irmãos, é um pouco mais complicado do que aquilo que às vezes essa evangelização tola, que diz que você apenas tem que falar com os seus lábios, ensinou para nós. Precisamos viver mais, precisamos fazer mais. E é isso que Cristo fez. E é isso que os seus apóstolos fizeram. Eles renunciaram à sua própria vida para que Deus pudesse ser visto através deles na vida do outro. Eles não queriam resolver os seus problemas. Eles queriam tomar para si os problemas que eram dos outros, para que Deus fosse glorificado nessas relações. Quando você lê a Bíblia, você vai muitas vezes trabalhar dentro de uma ótica muito simplista, de certo e errado, tentando justificar tudo aquilo que foi feito por homens e mulheres que andaram com Deus ou não, o porquê essas pessoas agradaram a Deus ou não agradaram a Deus. A nossa mente, infelizmente, é extremamente legalista. E mesmo nós tendo sido liberados da lei, do mandamento, para vivermos agora na compreensão da graça, que não nos tira a responsabilidade daquilo que o mandamento trazia, mas nos traz a consciência de que devemos exceder o mandamento por amor, ainda assim a gente lê a Bíblia tentando colocar a vida dos outros num quadro, onde você vai anotar acertos e erros para tentar justificar se o cara é bom ou não é. Por que fazemos isso se a própria Escritura diz que não há ninguém que não peque? Não há ninguém que mereça ser salvo. Não há nenhum que busque a Deus. Nenhum sequer. Por que fazemos isso se na verdade nós mesmos não nos enquadramos nesses critérios que aplicamos na vida dos outros? Quer ver um exemplo de como a gente lê a Bíblia de maneira equivocada? Imagina Adão. Aí você fala assim: Adão é um cara bom ou um cara ruim? Então inicialmente você fala: não, Adão era um cara bom. Afinal foi criado na mão de Deus, né? Como pode um negócio que foi feito na mão de Deus ser ruim? E a mulher então? Porque Adão se refere ao homem e à mulher. A mulher só ganha o seu nome próprio no capítulo 3 de Gênesis, após a queda. E é curioso sobre como ela recebe um nome. Porque dar nome no Antigo Testamento significa determinar propriedade. Então talvez a principal maldição que recai sobre a vida da mulher no capítulo 3 é exatamente quando Deus permite que o homem atribua à mulher um nome. Porque até então os dois eram um só. Andavam em unidade perfeita, assim como o Pai, o Filho e o Espírito andam em unidade. Tanto que quem foi lá tomar do fruto, aquele que era o proibido, foi a fêmea. E de quem Deus tirou satisfações? Do macho. Por quê? Porque o macho nasceu para se ferrar. É a atribuição natural do macho responder perante Deus pelo todo. Aí tem gente que acha que isso é privilégio. Você acha que Adão se sentiu privilegiado naquela situação? A cultura rabínica diz que Adão era um homem puro, porque foi purificado o barro para que ele fosse feito, certo? A mesma cultura rabínica diz que a mulher era mais pura do que o homem, porque Deus não pegou barro para fazer a mulher. Ele pegou a costela de Adão e purificou de novo. Então a mulher é duplamente mais pura que o homem. E às vezes na nossa concepção religiosa a gente vai para partidarismos, onde queremos defender a partir de pontos de vista bíblicos que um é superior ao outro. Bom, se um é superior ao outro, na minha concepção, segundo o que eu já vi rabinos falando,
Superior é a mulher, né? Literalmente o homem foi o rascunho. Então a mulher é duplamente purificada. E nessa relação eles têm uma harmonia perfeita. Ambos possuem um só nome, pois são vistos por Deus como uma só pessoa. Daí vem a base do casamento, onde a parte não interessa. O que interessa é o todo. O indivíduo não é importante. Importante é a coletividade. Por isso mesmo, quando a parte feminina comete ali o pecado e acaba também levando a parte masculina para complicar o negócio, a responsabilidade cai sobre o homem. E Deus cobra do homem. E o homem é tão vagabundo na história que ele põe a culpa em Deus. Ele põe a culpa em Deus. Ele diz assim: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor tivesse me dado uma moto, eu estava viajando até agora. Um cavalo, eu estava cavalgando. Mas uma mulher, né? Então olha só como é que é o conceito de responsabilidade ou de irresponsabilidade do homem, né? Olha que coisa complicada. Aí beleza, são expulsos do Éden, rola essa parada toda. O homem então atribui um nome à sua mulher, ou seja, determina a propriedade. Tudo diferente daquilo que Deus fez. Tudo diferente, porque na verdade Deus nos fez para sermos um. Aí você fala assim: ah, mas o que é esse um? Um é um, meu amigo. Um é um, é tipo assim, não tem diferença entre o homem e a mulher. É uma harmonia perfeita, muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. E aí eles têm filhos, e por aí a genealogia vai correndo, né? Quando eles têm filhos, vem os dois mais famosos, Abel e Caim. E novamente a gente faz igual fez com Adão. Adão, você pega ele e fala assim: aí, Adão é bom ou é ruim? Não, Adão é bom, mas a mulher é ruim. Por quê? Por quê? Da onde saiu essa ideia? Afinal, Deus cobrou por aquilo que a mulher fez do homem, porque Deus os via como um só. Então está vendo como a nossa concepção de méritos e deméritos não funciona? Por que nós estamos tratando de mérito e demérito? Olha a história. Dois filhos, um era agricultor, Caim, e o outro cuidava de gado, Abel. Por que Deus se agrada da oferta de Abel, que dá um cordeiro, e não manifesta nenhum tipo de agrado para a oferta de Caim, que dá grãos? Aí os caras zoeiros, tipo eu, vou dizer assim: porque Deus odeia os vegetarianos, né? E Deus gosta de carne. Não faz sentido. Porque o cordeiro aponta para Cristo, tá? Também. Mas o que Caim fez de errado ao apresentar a sua oferta? Por que somos levados a pensar isso dessa maneira? Porque a nossa concepção meritocrática faz com que a gente queira colocar tudo numa tabela, entre onde você acertou e onde você errou. A cultura rabínica vê essa mesma história de maneira diferente. Então nós estamos falando de gente, ó, que nem conheceu a graça, hein? Que nem conheceu o Evangelho de Cristo. E os caras só na lei já foram capazes de perceber essa mesma história a partir de um ponto de vista diferente. Os rabinos diziam assim: o filho bom era Caim, e o filho ruim era Abel. Olha a inversão, hein? Por quê? Porque Abel, se Deus não demonstrasse para ele, dar um parabéns, sabe? Virar e falar assim: parabéns, Abel, pela sua oferta, ele não seria capaz de permanecer de pé diante de Deus, porque ele era o filho ruim. Agora Caim não, Caim era o filho bom. Caim era o cara que tinha a possibilidade de em si mesmo permanecer de pé, mesmo que não recebesse a aprovação de Deus. Então o que acontece? Quando os dois oferecem as suas ofertas, Deus vai lá e salva quem? O fraco, o filho ruim, aquele que precisa. Afinal, Deus veio para salvar os fracos mesmo. Veio para os doentes, veio para os perdidos.
Então Deus vai lá para aquele que não tem a possibilidade de conviver com a rejeição e diz assim: olha, a sua oferta está cheirosa, deliciosa. E para Caim, ele não fala nada. Aí Caim tem uma crise existencial. Está em Gênesis capítulo 4, verso 4, 5. E no verso 6, então, Deus fala com Caim. Ele fala assim, ó: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus está falando que Caim tem a possibilidade de ir contra o seu desejo e de não ceder aquilo que instintivamente a sua carne dizia que ele devia fazer. Abel não tinha essa possibilidade. Abel não tinha essa chance. Abel não tinha capacidade de ir contra o seu instinto. Então está vendo como a nossa cultura despreza os aspectos subjetivos e faz com que a gente coloque a vida de todo mundo numa balança? Por que eu estou falando isso daqui? Porque Deus quer trazer a cada um de nós agora, que tem o seu entendimento transformado, de modo a percebermos que Deus não está preocupado com a parte, mas que Deus está preocupado com a composição do todo, a nos movermos agora na direção das partes que mais necessitam, e não mais na manutenção desse sistema, onde queremos garantir os direitos que a nossa parte tem. Porque Deus veio para salvar os fracos. E continua a história. Lembra de Enoque? Você lembra de Enoque? Gênesis capítulo 5. Enoque foi o primeiro homem abduzido na história da humanidade. Quem foram os outros mesmo? Elias, João, Moisés, teve a briga dos anjos pelo corpo dele. Tá, vamos voltar no Enoque. Qual é a nossa concepção a respeito da vida de Enoque? Diz o texto que Enoque andou com Deus, e Deus se agradou de Enoque, e que Deus tomou Enoque para si. O que você pensa quando você lê isso? Fala, nós, esse Enoque é o cara. O cara é bom mesmo, né? O que a cultura rabínica afirma? Fala assim, não, Enoque é um cara fraco. Tão fraco, mas tão fraco, que se Deus não tomasse para si, ele perderia. Daí então você tira uma média de qual é a intenção de Deus na revelação de toda a Escritura, e principalmente do Evangelho. Ele traz para nós agora uma visão de que cada uma das partes que tem o seu entendimento transformado para a consciência do todo, trabalhe agora em função das demais partes. Porque o pecado não é algo que você faz pontualmente que seja fruto da desobediência. Sabe essa visão que às vezes a gente tem, que você fala assim, não, eu tô como é que você está? Estou bem na fé, uma beleza. Aí no outro dia você pergunta, como é que você está? Ah, hoje eu não estou bem não, porque hoje eu pequei. Aí eu fico assim, não, peraí, hoje você pecou, quer dizer que ontem você não tinha pecado? Aquele que diz que não peca, está sendo mentiroso. Isso que ele nunca deixa claro para nós. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. Nós pecamos por ação e por omissão. Então como que você tem a ousadia de dizer para alguém que hoje você está mal porque você pecou? Adão pecou? Então Adão pecou, foi lá, desobedeceu Deus, por conta disso sofreu as crises. A crise de que agora os efeitos da queda afetaram não apenas a relação dele com Deus, mas dele com o meio ambiente, com a natureza, com tudo que foi criado, e o pior, dele com ele, porque agora ele e a sua mulher não são um só mais. Eles têm o desafio de, por fé, acreditarem que são um. E deve ter sido bem fácil, afinal eles lembram de quando eles eram um, né? Coisa que a gente não lembra, porque a gente nunca foi.
A gente só vive por fé. E Deus às vezes parece legal, mas eu vejo na Bíblia às vezes o interesse parece que é de Deus de sacanear as pessoas, né? Por exemplo, imagina Adão que viu Deus, foi criado a mão de Deus, e esse homem pecou. Onde mais Adão pecou? Onde a Escritura aponta para nós que Adão pecou? Então nós não temos um texto que aponte objetivamente outro erro que Adão tenha cometido. Mas como ele passou a viver nessa carne mortal, assim como todos nós, destituído agora da glória de Deus, com certeza deve ter pecado um monte de outras coisas. Mas se tem um homem arrependido nesse mundo, eu tenho certeza que é Adão. Por quê? Porque nós nos arrependemos pela consciência de um Deus que cremos. Agora Adão se arrependia pela consciência de um Deus que viu. Então na cabeça de Adão devia passar uma matemática muito simples. Ele devia pensar assim, olha, eu estava com Deus, e agora por causa da minha desobediência, eu estou vivendo em pecado, à margem do pecado, em dores, em sofrimentos, numa crise relacional, comigo mesmo, ou seja, com a minha esposa, um com o outro, com as outras pessoas e com Deus. Que agora eu sei que Deus está aqui, mas eu não vejo. Mas eu sei porque eu vi. Beleza, beleza. Aí devia passar na cabeça dele assim, olha, é só agora eu ser uma pessoa arrependida, uma pessoa que é constrangida agora pelo amor de Deus, porque Deus não precisava ter punido Adão da maneira que puniu. Deus podia ter matado Adão, era muito mais fácil, não é? Se Deus quisesse punir Adão, tinha matado Adão. Mas não. Deus coloca Adão para viver na mesma circunstância em que nós vivemos. Então na matemática dele, ele pensa assim, é só agora eu viver aí mais uns 70 anos, vou ficar velho, certo? Aí eu morro e volto para Deus. Então eu só preciso agora ser um homem arrependido. Se tem alguém que tem razões para ser um homem arrependido, é Adão. Aí onde é que vem a sacanagem de Deus? Adão viveu 930 anos. Dose, né? E aí os seus descendentes, uns vão vivendo mais, outros vão vivendo menos, até que Deus estabelece os anos do homem em 120, né? Como hoje a gente já nem se lembra de Deus, afinal isso foi se perdendo nas gerações, então naturalmente a gente não quer morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Agora, será que compreendemos que a razão pela qual Deus nos dá anos é para que a gente possa se mover na direção dos outros? Se os anos que Deus tem prosperado na nossa vida não servirem para que Ele seja glorificado na nossa maneira de viver, então não faz sentido viver. Então por que queremos uma vida prolongada? Para juntar mais coisas? Para quê? Que valor tem isso na eternidade, né? Bom, o morrer de Cristo tem que estar em cada indivíduo. Tem que estar em cada indivíduo. Isso não significa apenas saber que Cristo morreu pelos nossos pecados e pela nossa vida. Mas agora precisa haver em cada um de nós a consciência de quem Deus é e de quem o outro é. Para que a gente, compreendendo o todo, possa ensinar as outras partes ou como é importante fazer parte desse todo. Porque uma parte dissociada das demais partes nunca será todo, nunca será inteiro. E nós somos essa peça nesse quebra-cabeça imenso, onde Deus pega da sua imagem, a sua glória, e transforma numa imagem que é picada em infinitos pedaços. De forma que eu preciso do seu pedaço para, junto com o meu, compreender melhor quem Deus é. Aí você diz, eu sou imagem da semelhança de Deus, né? Não, nós somos a tradução visível da semelhança que possuímos com Deus. Então não há possibilidade de ser discípulo de Jesus ou de dizer ao mundo que você é igreja se você estiver dissociado das outras partes. Porque o pecado não é as coisas que você faz.
O pecado não é um problema pontual na vida da humanidade. Por exemplo, assim, eu roubei. Eu menti. Todo mundo sabe que você rouba e mente. Se Deus for colocar na balança os seus pecados pontuais, na hora que você morrer e ver quais deles você pediu perdão e quais você esqueceu ou não deu tempo, todo mundo vai para o inferno, meu irmão. Então qual é o problema do pecado? O problema é que o maior pecado que podemos cometer não é um pecado pontual, não é a iniquidade, não é a injustiça, não é aquilo que não manifesta o amor pelo próximo da maneira que a gente deveria amá-lo, mas é o conformar-se em não possuir a consciência do todo, porque quem possui a consciência do todo vive para o todo. Agora, aquele que se isola das demais partes e acha que a sua individualidade é o foco central, mesmo que você tenha uma vida que cumpra todas as leis de Deus, ainda assim você está em pecado, porque você nega aquilo que Deus mais quer exaltar, que são as relações nas quais Ele se manifesta. Então você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que tem um testemunho de vida constrangedor. Eu olho para as biografias da Madre Teresa e eu falo assim, velho, eu não sou crente, essa mulher é que é. Não é verdade? Chico Xavier lá em Uberaba, lá perto do Uberlândia, aí os crentes piram, né? Você fala, pô, você está elogiando o Chico Xavier? Ué, vai olhar as obras que o cara fez lá, né? Se for colocar isso na balança, quem sou eu perto desse cara? Só que não é nada disso que Deus está querendo de nós. As obras que fazemos devem ser traduções da consciência que possuímos. Porque se cada um de nós, como parte, tem a consciência de que as outras partes compõem junto com cada um de nós o todo, então viveremos para as partes com total devoção. Porque Deus quer ser glorificado em nós. Aí a fome do outro torna-se a minha fome. O frio do outro torna-se o meu frio. E como posso eu agora dormir em paz, sabendo que o outro, que faz parte do mesmo todo que eu, está com frio? E aí eu não faço as obras que faço para alcançar a salvação. Eu faço as coisas que faço porque eu já alcancei salvação. Onde está a salvação que o Evangelho de Cristo Jesus traz para nós? No fato de percebermos que nós não somos importantes, que Deus não quer fazer nada em nós, mas através de nós, porque a coisa mais importante que Deus colocou na nossa vida é o outro. Então, irmãos, nós temos que nos libertar de muitas coisas, porque a nossa visão ocidental acha que Deus quer resolver os nossos problemas, que Deus quer me dar um emprego melhor. Ué, talvez Deus queira, mas para quê? Para você comprar mais coisas que você não precisa? Então será que a consciência em nós pensar assim, olha, Deus me deu um emprego melhor, porque talvez seja para eu ter mais do que compartilhar, que repartir. Olha, Deus me deu uma casa maior, para quê? Para receber mais gente, para exercitar a hospitalidade. Deus me deu um carro maior, para quê? Para carregar mais gente. Deus me deu uma caminhonete, glória a Deus. Onde que todas as mudanças vão ser feitas? Na sua caminhonete. Não é? Eu dirigi uma caminhonete velha na Uberlândia, que era do meu pai. Eu adorava dirigir essa caminhonete. Aí eu parava num caldo de cana que tem lá num lugar, num bairro lá, carregado de tranqueira, né, dos outros, dos irmãos. Aí eu sentava naqueles banquinhos, tinha aquele tanto de velho, aqueles velhos de 130, 140 anos de idade, tá lá sentado no banquinho já há tantas décadas que formam até raiz já, né? E eu não sei o que os velhos estão fazendo lá, porque um está trabalhando, os outros estão só olhando, né? E aí você senta lá, tal, e aí a caminhonete é desculpa de você começar a conversar com as pessoas. Você senta lá, os caras veem que você está sujo, carregando um tanto de coisa. Aí já começa a elogiar seu carro,
aquela caminhonete velha, D20, 92. Essa era boa, né? E aí vai entrando na conversa, aí você começa a perceber que todas as coisas apontam para a relação quando elas estão sendo usadas do jeito certo. Mas quando elas estão sendo usadas do jeito errado, nada aponta para a relação. Então, irmão, não é pecado ter nada. Mas o como você usa determina se a sua relação com as coisas é pecaminosa ou não. Porque as coisas foram feitas para um homem, mas o homem não foi feito para as coisas. O homem foi feito para as relações. Então, ao invés de a gente viver para Deus e uns para os outros, a gente vive para as coisas. As coisas se tornaram o nosso novo Deus. E isso deturpa a consciência de quem somos. Desse todo que Deus quer representar no meio dessa humanidade que tanto carece do conhecimento de Deus. E qual é o conhecimento que Deus quer pluralizar agora no mundo? De que cada um de nós, juntos, podemos representar aquilo que Deus é. Aí você diz, mas eu peco. Então, eu também peco. Mas ao invés de nós ficarmos colocando uma tabela onde comparamos nossos pecados pontuais, a gente agora passa a viver uma vida de arrependimento, onde caminhamos na direção um do outro, e onde não apenas nos conformamos em não mais errar, mas agora nós começamos a acertar. Porque tem uma diferença enorme entre não errar e acertar. Não errar não te deixa pecar por ação, mas continua te fazendo um pecador por omissão. Então Deus quer te livrar disso daí. Nós estamos aqui agora para deixar de errar e começar a acertar. E o que é acertar? Fazer as obras de Deus. E que obras são essas? As obras que Cristo traz para nós. Ou seja, vivemos para aquilo que é a coisa mais importante para Deus. Pessoas. Para pensar na sua vida e faz a conta de quantas coisas você às vezes tem desejado ardentemente, sabe? Às vezes você tem sonhado por ter uma casa própria. Eu tenho casa própria, é uma casa até maneira, sabe? Tem churrasqueira, tem um quintal grande. E aí quando você chega nesse ponto, você fala assim, era isso que eu sonhava? É bom, viu, irmãos? A gente fez uma conferência na semana passada, veio os irmãos de tudo quanto é lugar. Aí veio um amigo nosso, Diniz, lá de Vitória, do Espírito Santo, numa caminhonete. Ele viaja o Brasil inteiro. Aí ele chegou lá, com outras 3 pessoas que eu não fazia ideia de quem era. Eu sabia que ele vinha, né? E as outras 3 vinham, eu não sabia. E aí ele falou assim, olha, você vai levar uma menina lá da nossa base missionária para Rondônia, não vai? Eu falei, vou. Porque eu vou para Rondônia esse mês agora de carro, né? 2.200 km, no meu Corsa Classic 1.0, sem ar, sem direção. Mas pelo menos o IPVA tá pago. Geralmente eu falo sem IPVA, né? Não, o IPVA tá pago. Eu vou lá, 2.200 km. Aí eu ofereci para ele uma vaga, ele trouxe a menina, né? A viagem é dia 21. Aí o cara chegou lá sábado passado e falou assim, eu trouxe a menina. Eu falei assim, legal. Mas a viagem é dia 21. Falou, então, você não quer ficar com ela aí até dia 21? Aí eu falei, mano, eu tenho que consultar Deus, né? Eu peguei o telefone e liguei pra minha mulher. Sou bobo, né? E aí sabe o que ela falou? Bora, põe a menina lá pra dentro. Eu falei, menina crente que essa minha mulher, né? Tá torcendo pra ela não ser, né? Mas, beleza, aí a menina tá lá em casa. Então para pra pensar o negócio. Você quer ter casa ou você quer ter gente? Porque a crise é a seguinte: o que você vai levar para o céu? Qual é o galardão que você quer que Deus te dê na eternidade? Uma casa ou seu filho? Um carro ou seu irmão? Um acesso no clube de campo VIP do céu, você joga golfe, ou seu pai? Então,
Que outra coisa faria sentido Deus dar para nós, senão gente? E ainda assim, a gente sabendo que se a única coisa que tem valor nessa vida, nós gastamos a nossa vida com o quê? Com coisas. Irmãos, não é para folgar também não, viu? Tem que trabalhar e trabalhar duro mesmo, para ter mais o que repartir, para ter mais o que compartilhar. Então a moça está dormindo lá em casa. Já come 3 lá em casa mesmo, come 4. E ela assim, quanto vai me custar? Eu falei, não vai custar nada. Porque um dia você vai ter uma casa, e você vai ver se eu não vou dormir lá. Não é? Porque às vezes pode não ser na casa dela, pode ser na casa de outra pessoa. E quantas vezes a gente tem abusado da hospitalidade dos irmãos exatamente por saber isso. No reino de Deus é assim, quem tem, paga. E quem não tem, come. Mas um dia o irmão vai ter, e se nunca tiver? O que é mais importante? Dinheiro ou o irmão? Então se o irmão é importante, ele é a parte fundamental e está faltando nesse quebra-cabeça para que o todo seja representado com fidelidade diante de Deus, diante dos homens. Nós só somos inteiros com Deus quando há consciência do outro transformada da mesma maneira que a nossa foi transformada. Então nós nos devotamos uns aos outros para que o outro possa aprender a se devotar a nós. Quero levar pessoas a Cristo, quero levar pessoas à igreja. Irmãos, leve pessoas até você, e se você de fato é uma imagem que representa quem Deus é a tradução visível dos afetos e do amor de Deus, naturalmente essa pessoa, ao estabelecer um relacionamento com você, se estabelecerá em relacionamento com o Pai e com as outras partes. Então você não precisa levar alguém na igreja, você precisa, sendo igreja, ou seja, tendo a consciência do todo, se mover na direção da pessoa, e naturalmente ela vai vir fazer parte do todo. Porque às vezes a pior coisa que a gente faz é levar alguém no culto, não é? O cara chega no culto e ele não entendeu nada. Se ele não entendeu nada, os elementos que utilizamos no culto, que para nós tem significado, para ele não tem significado nenhum. E a gente fala assim, fica de pé agora. E a pessoa já pergunta, por quê? O que eu fiz? Vamos adorar ao Senhor. O que significa? Para nós tudo, mas para ela. Aí a gente canta umas músicas, que as letras às vezes não fazem sentido nenhum para ela. E depois a gente usa todos aqueles jargões gospels, né? Tipo, e aí, varão valoroso? Como foi a sua semana? Aí o cara, hã? Vaso, só chama de vaso quem você não lembra o nome, não é verdade? E aí, vaso? Lá na nossa comunidade eu tenho um outro critério até engraçado. Eu falo assim, quem me chama de pastor, porque não sabe o nome, é visitante. Quem é membro me chama de Ari. Então a gente vai ver como é que nós vamos criando as coisas no meio da nossa comunidade. E vai piorando, né? As conversas que a gente tem pós-culto, o cara vira lá e fala assim, meu filho tá uma benção. Aí eu fico assim, o que isso significa? Ele tá na Fundação Casa e... isso que é bênção? Porque bênção pro crente é tudo, já percebeu? Assim, a bênção de um ladrão roubou meu carro. Minha sogra é uma bênção. Aí eu já não sei, mas quando bênção é desgraça, quando bênção é bom. Então nós criamos um dialeto que o cara que está visitando a igreja não conhece. Por quê? Porque queremos pegar esse cara e mergulhar na nossa cultura cristã evangélica, sem que ele tenha consciência do todo. Quando ele vê as partes individualmente, ele não consegue enxergar o todo. O que é um crente para essa sociedade? É um cara que anda com a Bíblia debaixo do braço, que vota no Marco Feliciano. Não, votei no Marco Feliciano, não tem problema, você está na média. Já falam isso da gente mesmo? Não é? Vota no Marco Feliciano.
Mas vai votar no Bolsonaro. Não, votar no Bolsonaro é pra acabar, né, irmão? Mas beleza, vota é seu, faz o que quiser. Votou no Tiririca, vai votar no Bolsonaro. E aí você vai vendo o estereótipo que a gente vai tratando. Aí as pessoas, quando nos tratam assim, falam assim: todo pastor é ladrão. Não é lógico, o cara tira a média dos pastores que ele vê ladrão. Aí a gente se ofende. Bom, irmão, então o que a gente tinha que fazer? Como parte que tem a consciência do todo, passar a representar esse todo nas nossas ações como parte, de modo a iluminar o caminho das outras partes. Então, quando eu convivo com as pessoas, é muito engraçado. Quando a gente viaja de carro e a gente para em posto, quando está de galera, né? Hoje está só eu e o Geraldo, não funciona. Mas quando a gente está de galera, a gente para em posto, desce, entra no posto, já vem as minas do balcão conversar. Elas vêm e falam assim: vocês são uma banda? E a gente mente, a gente fala: sim, somos. Aí nós inventamos o nome da banda, o nome das músicas, nós inventamos toda a história. E a gente leva essa história lá longe, né? Aí a hora que elas chegam no ponto assim: não, vocês têm CD? Eu, não, ninguém lança CD mais não, a gente só vende música no iTunes, né? Vai conversando. Depois de um tantão dessa conversa, aí eu falo assim: não, moça, eu tô brincando, nós estamos só te enrolando aqui. Aí ela: sério, sério, na verdade a gente é pastor. Aí ela fala: vocês estão me tirando. Não, agora eu tô falando sério. Geralmente as pessoas falam no final, falam assim: pô, vocês não é crente igual aqueles crentes não, né? Eu falo: não, aqueles crentes que não é crente igual os crentes. Não, você está aqui conversando comigo de boa e tal, vocês estão de bermuda, vocês estão de chinelo, esse cabelo seu zoado, essa barba, esse negócio pendurado no seu nariz. Então, eu sou gente de verdade, sabe? E aí as pessoas naturalmente percebem. Então, será que a gente, pela consciência que temos do todo, temos representado para as pessoas essa parte que se comunica com as outras partes? Ou a gente só usa essas coisas religiosas para falar com os outros? Então, irmãos, eu tenho nadado de braçada nisso daí. Algumas pessoas falam assim: você pega muito pesado no Facebook, nas outras mídias sociais, você bate demais em alguns questionamentos que você faz. Bato mesmo. Mas eu acho muito engraçado ver o crente entrando em crise com as coisas que eu penso e falo, enquanto que os gays, os ateus, os espíritas vem conversar comigo e fala assim: rapaz, eu não podia pensar desse jeito. Sabe por que isso acontece? Porque nós criamos uma cultura evangélica da aparência. Ou seja, nós não entramos nos assuntos que doem na gente. Nós não questionamos as coisas que tiram o nosso conforto. Eu não estou falando também de viver de polêmica em polêmica não, viu, irmãos? Às vezes as polêmicas, assim como os escândalos que Jesus falou, são inevitáveis. Ai daqueles que as criam, né? A gente tem que aguentar uns trancos complicados. Não dá para a gente se relacionar com as pessoas na superficialidade. Temos que sair um pouco do nosso conforto. Porque esse é o caminho que Cristo ensinou para nós. Estando o Cristo, estando Jesus com o Pai, sendo todo poderoso junto com Ele, tendo unidade perfeita com Deus, sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo para se fazer igual, para poder olhar nos olhos de quem sofre e poder dizer: eu sou igual a você, eu sinto o que você sente. E talvez o ápice da humanidade de Jesus está ali naqueles dias em que ele vai visitar Lázaro depois que ele morreu, ali 4 dias depois que o cara já tinha sido morto e enterrado. E aí ele chega lá para Lázaro, né? E os discípulos já estão assim: não, o que nós estamos fazendo aqui? Esse morto já está até fedendo. E ele vê as irmãs de Lázaro se jogando aos pés dele e dizendo assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido isso com meu irmão. E aí Jesus, que não precisava passar por essa situação, não precisava ter deixado Lázaro morrer, e não precisava se envolver com aquelas mulheres dando chilique ali, porque ele sabia muito bem o que ele ia fazer, que era ressuscitar Lázaro, ele chora. Por que ele chora? Porque ele é a parte
Olha só, hein? O Deus sendo todo se faz parte para resgatar as outras partes a consciência do todo. E é sentindo as dores do outro que ele desperta essa consciência. Então as lágrimas de Jesus ali é o que ganha o povo. É o que faz com que o outro agora veja nele a sensibilidade de Deus. Agora nós muitas vezes não estamos querendo caminhar nessa direção. A gente está querendo é poupar as nossas lágrimas. Nós estamos querendo é salvar o nosso próprio lado. Porque parece que se a gente se sensibilizar demais com a dor do outro, a gente não é forte o suficiente, a gente não é cristão o suficiente. Então, irmãos, Deus nos livre disso. Deus nos livre de tentarmos salvar a nossa vida. Porque o próprio Cristo falou que aquele que tentar salvar a sua vida, esse já perdeu. Agora, se perdemos a nossa vida por amor ao Evangelho, e que é o Evangelho? As boas novas de que agora não precisamos mais viver sozinhos. De que cada parte agora vai ter resgatado a sua consciência do todo. E essa consciência será expressa na convivência entre as partes. Se vivermos isso, então tudo ao nosso redor passa a ser transformado. A gente sai da nossa individualidade e nos tornamos cura para o mundo que nos serve. Qual é o seu problema? Não importa. Vem repartir dores com a gente. E aí nós vamos chorar junto, vamos pôr a mão no bolso junto, vamos carregar o fardo uns dos outros juntos. E o mais legal é que quando a gente faz isso é possível. E aí Deus é glorificado através daquilo que a gente vive. E fazendo isso, os homens louvam a Deus porque viram o milagre de Deus. O pastor Paulo Júnior, lá do nosso ministério, que é pastor da Igreja Sal da Terra lá em Goiânia, uma vez ele falou uma coisa muito dura e que eu meditei durante muito tempo, sabe? E ainda estou mastigando. Ele falou assim: às vezes a nossa oração para Deus levantar o paralítico da cadeira de roda não é para resolver o problema dele, é para resolver o nosso. Porque a gente não quer mais empurrar a cadeira de roda. Então onde que está o milagre? Em Deus te libertar do outro, fazendo com que você possa agora viver a sua individualidade com as suas próprias pernas, ou Deus trazer em você a consciência de que o outro agora tem que ser parte daquilo que você é com Deus. Porque se essa consciência for gerada, ainda que nenhum de nós tenha todas as suas faculdades físicas perfeitas, ainda assim todos nós seremos perfeitos diante de Deus. Porque eu falo, e talvez alguém ache que eu consiga fazer isso, outro sente, outro abraça, outro tem as pernas, outro tem o braço, e assim nós, partes desse todo, que é a Igreja de Cristo, nos tornamos o corpo de Cristo, que age em função de tudo aquilo que Deus quer fazer na terra. Então os meus braços não são meus, mas são nossos. E isso deve ser expresso de maneira clara, de modo que não haja constrangimento em contar com os meus braços, mesmo quando eu não estou sabendo. Da mesma maneira que eu contarei com as suas pernas, e eu contarei com os seus recursos, e eu contarei com o seu esforço, com os seus afetos e com a sua hospitalidade. Essa consciência faz de nós igreja. Essa consciência constrange o mundo, não por sabedoria de palavras, mas por demonstrações de poder. Porque não há poder maior do que, podendo resolver o seu próprio problema, você voluntariamente negar o seu interesse para resolver o problema do outro. Então, ao invés da gente ficar orando para Deus apenas acabar com as nossas crises, nós vamos orar para Deus trazer umas crises diferentes para a gente. Para a gente poder glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a nós para carregar. O fardo dele é possível de ser carregado, porque ele é feito para a coletividade e não para a individualidade. Então, irmãos, se há algo na sua vida que foi guardado só para você, que hoje você possa renunciar a isso daí, que você possa colocar tudo isso diante de Deus, quer sejam sonhos, quer sejam dores,
quer sejam ambições ou quaisquer outras coisas. Porque se vivermos o nós, se essa pluralidade agora daquilo que é a igreja de Cristo for visível, não vai ter nem que fazer muita força para evangelizar, não. Nós atrairemos pessoas quase que magneticamente. As pessoas verão a nossa maneira de viver e serão levadas a glorificar a Deus. E aí é fácil, prega o evangelho que você já conhece. Leva essas pessoas à consciência do todo, como você tem recebido. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, peço perdão pelos meus pecados. E peço perdão pelos pecados dos meus irmãos. Não apenas aqueles pecados pontuais que cometemos e que rapidamente até nos arrependemos, mas pelo maior pecado de todos, que é, sendo feitos para vivermos uns para os outros, gastamos a nossa vida vivendo apenas para nós mesmos, apenas para a individualidade. Cura-nos, Senhor, e desperta em nós o mesmo sentimento que houve no Teu Filho Jesus, de que, sendo igual ao Senhor, ainda assim se esvaziou de si mesmo para se fazer igual aos que sofrem, para se fazer igual àqueles que precisam. Manifesta a sua glória, Pai, em nós. Manifesta as virtudes do Teu reino em nós, não em mim, Pai, não em cada um dos meus irmãos individualmente, mas em nós, para que os homens possam ver a Tua luz que brilha na Tua igreja, para que os homens possam ver que existe um caminho de salvação que dói, que custa caro e que nem sempre melhora, mas que ainda assim vale a pena. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.